Vocês. Agradeço o convite, pastor André, Maria Nilza, abençoe cada um dos amados. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vamos ver alguns versículos selecionados do texto para ganharmos tempo. O capítulo é extenso. Jesus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 6, 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. E ao pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nem o decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ele se aproximou da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, ele é o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Último versículo. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Amém? Os irmãos podem tomar assim. A palavra de Deus nos fala a respeito de um contexto na Babilônia, onde o rei Dário ele tinha constituído 120 sátrapas que ajudavam a administrar a nação. E sobre esses 120 sátrapas, ele instituiu 3 supervisores ou 3 ministros que supervisionavam esses sátrapas para que o rei não tivesse nenhuma perda. Um desses 3 ministros era Daniel. Diz a palavra de Deus que Daniel ele se destacou tanto pelas suas grandes qualidades. Ele não era negligente, ele não era desonesto, ele era fiel, justo, de tal maneira que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo. E isso despertou um sentimento de resistência por parte dos outros sátrapas e supervisores. Eu quero começar essa mensagem dizendo que nem todo mundo é igual. Aliás, é uma grande justiça quando as pessoas querem colocar todo mundo na mesma régua. Isso não é verdade. Né? Tem pessoas que só oram 5 minutos por dia, tem gente que ora muito mais. Tem gente que se esforça muito mais. Então é até injusto dizer, né? Olha, Deus olha para todo mundo da mesma forma. Não, porque tem gente que é mais fiel, tem gente que busca mais, tem gente que resiste mais ao inimigo. E Daniel ele se destaca. Existem pessoas que se destacam. A Bíblia fala que quando Davi ele entra na mira, no primeiro momento positiva de Saul, ele foi o melhor de todos os oficiais que Saul tem no seu exército, na sua guarda. Perceba que quando a gente olha para a história de Elias e Eliseu, em Elias foram muitos milagres, né? Foi uma bênção, porém Eliseu foi porção dobrada. Foi 2 vezes mais do que aconteceu em Elias. Então as pessoas não podem ser diferentes das outras. E Daniel ele se torna diferente. Esse contexto é um contexto político, né? Para quem fala que Deus não entra na política,
líder, né? Porque isso aqui é um contexto político. Daniel exerceu um cargo político, um cargo alto, é um ministro, né? Todo país tem seus ministros, Daniel era um ministro. Um problema é que Daniel era honesto. E uma pessoa honesta é um problema para um sistema corrupto. Porque os outros se corrompem, né? Os outros são manobráveis, são flexíveis, mas e quando é homem de Deus? E quando seus valores são inegociáveis, né? O dinheiro não é prioridade para você, prioridade é servir a Deus. Aí você vira um problema. Eu quero dizer, meus queridos, que gente de Deus vira um problema num contexto de pessoas desonestas, num contexto de pessoas que querem fazer coisa errada, né? Porque não se altera, não tem diferença, a pessoa mantém aquela fidelidade ao Senhor. E alguém entenda que o motivo dessa conspiração, né, agora eles começam a trabalhar para tirar Daniel do foco do rei. Existe um propósito positivo, ó. Daniel é um cara, ele é inteligente, ele é honesto, né? Ele vai subir de cargo, já está no cargo alto, uma patente alta, e vai subir mais ainda. Alguém não gostou, alguém não quis. E alguém entenda que o motivo foi inveja. Provérbios diz: quem consegue suportar a inveja? A inveja é descrita na Bíblia como uma obra da carne. Provérbios diz que a inveja apodrece os ossos, né? Aqui entende que Caim matou Abel por inveja. Porque Deus olha para Caim, Deus rejeita Caim, mas aceita Abel. Rejeita a oferta de Caim, mas aceita a oferta de Abel. Abel não fez nada demais, mas Caim não gostou. Por que Deus quis ele? Por que Deus está aceitando ele? E a inveja é algo terrível. A inveja ela acontece, né? Não era para acontecer, mas acontece. E a inveja não está apenas relacionada ao fato de alguém cobiçar o que é do outro. A inveja também está relacionada com alguém que não quer ver o outro ser feliz. Perceba que a Bíblia vai dizer a respeito de duas mulheres, duas prostitutas, meretrizes, elas moravam na mesma casa e ambas tiveram bebês mais ou menos na mesma época. Uma é desleixada, dorme por cima do seu bebê e o mata, o esmaga, e ainda durante a noite ela substitui, né, o cadáver, o seu filho morto, pelo filho da outra. E quando Salomão, o rei Salomão, né, ele dá um decreto dizendo, né, ele está blefando, né, ali foi uma jogada de sabedoria, né, pega a espada, corta o bebê ao meio. A mulher que era mãe falsa disse, muito bem, não vai ser nem meu nem da outra. Olha que coisa terrível de se dizer, né? Ou seja, já que não é para ser meu, que a outra também não tenha. Se eu não vou ser a mãe dessa criança, que a outra também não seja. Se eu vou perder, que o outro perca. E tem pessoas que são assim. Mas a questão não é ter o seu carro, ter a sua casa, ter a sua aparência, ter a sua saúde. Mesmo que ela tivesse, o que ela gostaria é que você não tivesse aquilo. Eu não quero ver você de carro, eu quero ver você a pé, né? E por aí vai, os exemplos são muitos. Então, Daniel, ele não era amado pelos homens. Porque quem ama você não vai sentir inveja de você. Uma pessoa que não quer ver a sua felicidade não gosta de você. Porque se é uma amiga de verdade, um amigo de verdade, né, um parente de sangue que gosta de verdade, vai ficar feliz com o seu sucesso. Como é que eu gosto de você e não estou feliz com a sua felicidade? Eu tenho que ficar feliz, né, no seu casamento, na sua profissão, porque você está se formando em alguma coisa, porque no ministério está crescendo. Eu tenho que ficar feliz. Se eu não estou feliz, tem alguma coisa. Daniel não era amado pelos homens, porque eles queriam a destruição de Daniel. Porém, Daniel era amado por Deus. Porque um dia ele tem uma visão do varão branco, e o varão diz, Daniel, servo do Deus Altíssimo, tu és amado do Deus vivo. Às vezes as pessoas não nos amam, mas saiba que Deus te ama. E Deus quer o seu bem. Quem ama, quer o seu bem. Perceba, eu preciso que você entenda que uma grande vitória estava vindo para Daniel. Porque o rei projetava colocar ele no cargo mais alto. Já pensou? Subir na empresa, né? Ganhar mais, né? Ter mais honra, é uma vitória. Porém, em meio a essa vitória, eles não fizeram. Essa vitória não prejudicava os outros. Essa vitória só beneficiava Daniel. Porém, tem gente que se sente ameaçada com a sua vitória. Não vai querer ver você crescer. Não vai querer ver você bem no seu casamento. Não vai querer ver você ser honrado de nenhuma forma. Era uma grande vitória que vinha sobre Daniel. Entenda que a vitória estava vindo, ou no outro sentido estava chegando. Ele não chegou ainda.
né? Não chegou, mas está chegando. E em meio a isso veio um grande levante contra a vida de Daniel. Aqueles homens se reuniram e tramaram, né, uma conspiração para que Daniel fosse lançado na cova de leões. O levante foi grande, né? Alteraram a lei para lançar aquele homem lá dentro. Amados, grandes vitórias trazem grandes levantes. Às vezes tem um levante muito forte na sua vida, porque a vitória está chegando. Algo grande, né, vai ter um levantar grande do inimigo. O inimigo não vai ficar de braço cruzado. Você acha mesmo que ele vai ver a bênção chegando, a vitória chegando? Não, o que ele puder fazer para destruir, para arrasar, e isso acontece. Às vezes Deus mostrou para o pastor, né, vou levantar alguém, vou ungir um obreiro, diácono e tal, né, alguém não quer. Fala que é bajulação, né? Às vezes Deus vai unir um casal, é bênção, né? Levanta falso profeta, porque tem um verdadeiro profeta, mas também tem falso, dizendo Deus não está no negócio. Amado, desde que eu me converti há tantos anos, eu vejo tanto, entre aspas, profetas dizendo que Deus não está no negócio. Às vezes eu olho, meu Deus, o rapaz é da igreja, é filho do pastor, estuda teologia, é uma bênção, essa menina cresceu na igreja. Não, porque Deus não está no negócio. O rapaz vai buscar uma moça onde? No mundo? A moça vai pegar um cara de fora. Às vezes é só inveja. Não querem ver alguém dando certo, né? Não querem ver alguém ser feliz. O texto vai nos dizer, meus queridos, que eles entendem que não havia nenhum defeito em Daniel. Não é que Daniel não era pecador, né? Mas não havia um defeito em Daniel de tal maneira que eles pudessem acusá-lo. E eles chegam à conclusão, olha, não tem nada de errado nesse tal de Daniel, nós não vamos conseguir nada, a sua administração governamental é ótima, ele não é corrupto, não tem roubo, não tem desvio, nós não vamos conseguir nada contra ele, a não ser que seja algo relacionado à lei de Deus dele. Eles têm que partir para a questão espiritual. Daniel é o quê? Daniel é crente. Daniel serve a quem? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Israel. A única coisa que eles puderam acusar Daniel foi na área da fé. Glorifique a Deus nessa noite. Porque às vezes a única coisa que alguém pode te acusar é porque tu é crente. Alguém gostaria de dizer que você bebe, que você fala palavrão, que você fica ruim com o outro, mas não tem o que dizer. Aí tem que dizer que você se acha melhor do que os outros, que você quer ser santo demais, que você vive na igreja demais. Se alegre, que às vezes a única coisa que ele pode apontar é a sua fé. Algo relacionado à lei do Deus dele. Essa é a nossa lei, né? Nós temos uma lei. Josué fala, medita na lei, Josué 1, né? Medita na lei de dia e de noite. E eles clamaram isso contra Daniel, meus queridos, porque eles sabiam que Daniel não iria desobedecer, tá? Duas coisas que eu preciso deixar claro sobre a história de Daniel na cova dos leões. Muitas pessoas pensam que a história de Daniel na cova dos leões se trata de uma vitória. É vitória? É, mas o principal não é isso. Deus permitiu Daniel na cova, mas Deus deu vitória e tirou. Não, meus queridos. Daniel é uma história de fidelidade. Daniel preferiu ir para a cova, preferiu morrer do que deixar de ser fiel a Deus. Tem a ver com temor. Se hoje, se eu tivesse que escolher entre servir a Cristo e morrer, será que você continuaria fiel? É sobre isso que eu estou falando. Não é muito uma vitória, né, no contexto usual. Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Tem a ver com ser fiel. E ser fiel nem todos conseguem. Né? Falar que ser fiel é uma coisa. Pedro falou que, Senhor, Jesus, eu estou contigo até a hora da morte. Ele negou 3 vezes. Deus falou, né? Antes que o galo cante, tu vai me negar. Tu está falando de pouco que me serve, mas tu não está pronto. Entenda, meus queridos, que Daniel era crente, amados. Ele não ia deixar de ser crente. Tem gente que diz assim, o diabo fez para desviar ele. Não, o diabo sabia que ele ia desviar. Aliás, eles sabiam tanto que Daniel era crente que eles disseram, olha, se for algo relacionado à lei do Deus dele, ele não vai poder ficar no cargo. A gente consegue tirar ele de jogada porque ele é fiel. Daniel não era esses crentes do terra. Sabe? É crente até chegar ao carnaval. Aí tenta ser carnaval mais alto. É crente na igreja, né? Porque quando chega aqueles amigos do mundo, aquela família do mundo, aí começa a se soltar e parece que é uma outra pessoa. Não, tem gente que é crente. Sou crente aqui, sou crente lá fora, sou crente em família, crente com os amigos, crente da faculdade, crente do trabalho. Eles sabiam que Daniel era o crente que não ia sair do foco. O texto fala que reuniram os sátrapas, os supervisores, chegaram para o rei Dário. Sabe o que eles disseram? Rei Dário, todos os sátrapas e supervisores concordaram que durante 1 mês ninguém poderá adorar a nenhum outro Deus ou homem a não ser a ti.
Nós queremos um decreto nesse sentido. Todo mundo, durante 30 dias, só pode adorar o rei Dário. É um decreto totalmente idólatra, maligno, né? Imagina se Daniel concordar com isso. Daniel, um homem de Deus, iria aceitar, deixando de adorar a Deus para adorar um homem, um ser humano. Mas sabe o que me chama a atenção? É na parte da gramática. Eles chegaram diante do rei e falaram, todos os sátrapas e supervisores concordaram. Peraí, como é que todos concordaram se Daniel era o supervisor? Será que Daniel ia concordar com isso? Então eles disseram que Daniel disse o que ele não disse. Falaram por Daniel. Eu vou traduzir isso para você. Tem gente falando que você disse que você não disse. Quem nunca passou por isso? De alguém mentir ao seu respeito. Olha, fulano disse isso. Olha, esse fulano é assim, esse fulano é assim. Você olha e diz, meu Deus, que mentira. Né? Eu acho que se eu perguntasse quem passou por isso, até as cadeiras levantavam as perninhas assim. Que tem situação que você olha, meu Deus, eu não sou assim, né? Você fica querendo se justificar. Nossa, eu nunca disse isso dele ou dela. Eu não tenho esse perfil. Quem me conhece sabe que isso não. Eu tenho outros defeitos, né? Mas esse foi o do cão. Levante do Satanás mesmo. E olha que Daniel é um homem justo, viu? Né? A gente pensa, meu Deus, mas o que foi que eu errei? Daniel também não errou. Mas falaram que ele falou que ele não falou. Certo? Diz a palavra de Deus que mesmo assim ele volta para casa, tem um decreto proibindo de orar a outro Deus, mas ele volta para casa, cujo seu quarto ficava no andar de cima, e as janelas do quarto davam para Jerusalém. E ele continuou fazendo o que costumeiramente fazia, que era orar 3 vezes por dia. Nas orações ele orava pedindo e agradecendo, ou seja, ele manteve a vida de crente. Glória a Deus! Ainda que tenha levantes, perseguições, aflições, tentações, continue sendo crente. Você não adora? Continua adorando. Continua lendo Bíblia. Continua congregando. Não mude. Não é para você mudar. Ele ignorou os rivais. Daniel, ele preferiu ir para a cova do que deixar de orar. Ele preferiu a morte do que deixar de ter uma vida com Deus. E eu quero deixar bem claro que Daniel era um cara extremamente ocupado. Porque um cargo político dessa relevância, né, de ministro, é um cargo que ocupa muito do tempo. Mesmo assim, ele orava 3 vezes por dia. Deus está perguntando para a sua igreja nessa noite: qual é a desculpa para não orarmos? Não temos tempo? Nós temos tempo, mas tem tempo para falar do que a gente gosta, tem tempo de ficar vendo besteira na internet. A gente tem tempo sim. Esse cara era ocupado. E ainda assim ele orava 3 vezes por dia. O texto fala que o seu quarto, veja bem, ele estava no país da Babilônia. Porém o seu quarto, as janelas do quarto ele dava para Jerusalém. Isso aqui é uma mensagem. A mensagem é: eu estou na Babilônia, mas o meu coração está em Jerusalém. Eu estou no mundo, mas o meu pensamento está no céu. Está nas coisas do céu. Você está aqui de passagem. Você vive num mundo sujo, podre, né? Mas a tua mente e o teu coração não podem estar nessas coisas. O texto fala que ele orava 3 vezes por dia, porque os judeus eles oram 3 vezes por dia. Eles oram de manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Quando a Bíblia fala a respeito do contexto onde Pedro ele encontra um mendigo deficiente e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O texto fala que ele estava indo à casa de oração na hora da oração, que era às 3 horas da tarde. Os judeus eles oram 3 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel não foi o primeiro a orar 3 vezes, foi Davi. Porque Davi fala dos Salmos: como é bom, Senhor, falar contigo de manhã, ao meio-dia e à noite. Né? Então são pessoas que tinham intimidade com Deus. Eu quero citar rapidamente 3 raridades de Daniel. Tem homens na Bíblia que são diferenciados, Daniel é um deles. E nem todo mundo consegue. E se nós conseguíssemos, se nós viemos a conseguir. Primeiro, Daniel tinha histórico sem manchas. Né? Nem todo mundo consegue isso na Bíblia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu adultério. Moisés foi um homem manso, mas matou, cometeu assassinato. Abraão é considerado o pai da fé, mas a Bíblia fala que antes dele crer, ele não creu. Teve um momento que ele não cria que Deus ia dar um filho para ele. Ele também ficou que nem Sara. Foi uma fé desenvolvida com o tempo, é que essa parte todo mundo lê. Né? Esther foi uma mulher de Deus, mas quando foi chamada, né, para defender o povo, no primeiro momento ela hesitou. Noé foi um homem de Deus, mas depois da arca,
ele se embriagou e tirou a roupa, né? Então vários homens tiveram manchas, né? O que mostra que nós não somos perfeitos. Porém, você procura uma mancha de Daniel e não tem. Alguns homens têm esse privilégio na Bíblia, certo? Segundo, disposição de mártir, né? Disposição de morrer. Nem todo mundo tem disposição para morrer pelo Evangelho. E terceiro, gratidão constante. Porque a Bíblia fala que todos os dias os pregadores só pregam que ele orava 3 vezes por dia. Mas o texto é mais profundo, fala que ele orava e agradecia. Será que nós somos gratos? Você agradece? Ou só pede? Deus, eu quero. É minha vida sentimental, minha vida material, minha vida profissional, minha vida ministerial. E a parte do agradecer? E o texto fala que ele agradecia todos os dias. 3 vezes ele estava agradecendo. A Eclesiastes fala que o dia mal vem para todos. Então até no dia mal o cara estava agradecendo. Isso aqui é muito diferenciado. Tem gente que até na bênção reclama. Está na bênção e ainda está reclamando, não está satisfeito, não está contente. Está no jardim do Éden, Eva, mas não estou satisfeito, quero mais. Daniel era um homem fiel, mas tinha gente falando mal dele. Então, a questão de falar mal não tem a ver com a sua infidelidade, com seus erros ou defeitos. Tem a ver com que não importa se você é fiel ou infiel, alguém vai falar mal de você. Falaram mal até de Jesus. Imagina nós. Aí eles disseram ao rei, um dos exilados de Judá não te dá ouvidos. Está orando 3 vezes. O que é um exilado, meus amados? Exilado vem de exílio, né? Exílio é um cativeiro, é uma prisão, né? Voltando um pouquinho na história, Daniel, assim como os judeus, eles foram sequestrados, levados à força à Babilônia. Eles não queriam ir, né? Mas foram forçados. Aí agora chama Daniel de exilado. Daniel, um dos exilados, não te dá ouvidos para ele. Mas no começo do texto não chamavam Daniel de supervisor, de ministro, né? Um cargo alto, bonito. Por que agora é exilado? São termos antagônicos, opostos, né? Supervisor, ministro, é um cargo alto, da honra, né? Exilado é tipo assim, aqueles judeus, aquele povinho, aqueles crentes. Sabe por que chama Daniel de exilado? Porque Daniel não está fazendo o que eles queriam que ele fizesse. E assim são as pessoas. Entenda que ao ser acusado, Daniel é considerado como um prisioneiro. Porque as pessoas, elas nomeiam as outras como convém. Às vezes, enquanto você está fazendo a vontade de alguém, você presta. Quando você não faz, você não presta mais. Antigamente, você era bênção na língua do povo, na boca do povo. De repente, você não presta mais para nada. Você não é mais homem de Deus, não é mais mulher de Deus. As pessoas mudam, né? Conforme as suas necessidades. A Bíblia fala que Dário ele faz todo o esforço para livrar Daniel da cova dos leões até o final da tarde, mas ele não consegue. Dário faz todo o esforço, o rei Dário faz todo o esforço para livrar Daniel, mas você não vai ver na Bíblia Daniel fazendo esforço para sair daquela situação. Por quê? Porque o que estava em jogo para Daniel eram os seus valores, e crente fiel não negocia valores. Existem valores que são inegociáveis. Tem coisa que não dá para abrir mão. Olha, eu sou crente, eu não posso fazer isso. O Espírito Santo não quer que eu faça aquilo. Eu escolho permanecer fiel. O foco principal aqui não é a vitória. O principal é a vitória. O principal é sair da cova. Não, o principal é a fidelidade. Olha, vai matar? Mata. Mas eu permaneço fiel ao meu Deus. Ainda que eu não saia da cova. Pastor, mas Deus livrou. Verdade, Deus livra. Mas tem casos que Deus livra e casos que Ele não livra. E aí, e se Deus não livrar? Deus livrou Daniel da cova dos leões. Mas Deus não livrou Estevão da morte por apedrejamento. E aí? Ficou estreito, né? Mas é uma hora. Temos que ser fiéis ao Senhor. Dário, ele fez tudo para tentar reverter a sentença contra Daniel, mas ele não conseguiu. Agora começou a ficar mais estreito ainda. Ele cometeu a besteira, Dário cometeu a besteira de assinar um decreto que prejudicava o amigo dele. Ele não sabia que estava prejudicando Daniel. Foi até uma forma de discernimento. Aí ele tenta reverter a besteira que ele fez e não consegue. Cuidado para não cometer erros irreversíveis. A gente por aí só prega que se você errar, né, corrige e tal. Mas tem erro que não dá mais.
Jefté, quando fez um voto, ele falou: se o Senhor der vitória, o primeiro ou primeira que vier ao meu encontro, quando eu voltar da guerra, eu vou te dar. Quem era a primeira? A filha dele, filha única. Né? Não tinha como mudar, ela até chorou, ela pediu 4 meses, né, para chorar com as amigas no jardim, no monte, porque ela queria casar. Né? Ali é uma situação de celibato. Havia mulheres ali no encontro que elas não podiam casar nem ter filhos, era uma dedicação total a Deus. E certamente a Jefté não queria, porque o Deus mencionou 3 vezes que ela queria casar e queria ser mãe. E agora não podia nenhum, nem outro, né, por causa de um voto, né, impensado que Jefté, seu pai, fez. Deus manda Moisés falar com a rocha, ele não fala, ele bate. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. E ele pediu 2, 3 vezes: Deus, muda. Deus falou: não, tu não vai entrar não. Josué, Caleb vão seguir, mas você não. E aí? O rico da palavra do Lázaro, quando ele chega no inferno, ele começa a dizer: Senhor, Abraão, me tire daqui, né? Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque. Manda que Lázaro vá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, pregue. Não, acabou. Você não vai ter mais refresco para você. E se a tua família quiser ouvir a palavra, tem profeta na terra. Não vou ressuscitar ninguém não. E aí? Eu ia falar de muitos daquele grande erro, dizer Senhor, Senhor. É um erro irreversível. Morrer sem Cristo é um erro irreversível. Não cometa esse tipo de erro. O texto fala que eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Aqui, meus queridos, Deus não vai nos dizer se Daniel teve medo ou não. Tá? Eu não posso afirmar que ele teve medo, assim como eu também não posso afirmar que ele não teve medo. Primeiramente, eu quero dizer que eu não quero aqui, longe de mim, estragar o brilhantismo de Daniel. É possível que Daniel não tivesse medo? É. Porque tem gente que tem tanta intimidade com Deus, você pode botar uma faca, pode botar um relógio, eu sou de Deus, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Tem gente que está nem aí para nada, eu admiro. Né? Tem gente que tem uma intimidade com Deus que nada vai afetar ela. Porém, existem outros que vão até conseguir ir para o céu. Nesse sentido, porém é mais estreito, né? É mais difícil. Entenda uma coisa. É possível que Daniel tivesse tido medo de ir para uma cova cheia de leões? Sim, porque ele é ser humano. Nós somos seres humanos. Imagine se um bandido, um ladrão, um assassino entrar na sua casa. Você não vai ter medo? Vai, é natural. O medo é um instinto de preservação. O que você pensa? Vou correr, vou para o quarto, vou me trancar no banheiro, vou ligar para a polícia. É medo, tá certo. Agora imagine que esse mesmo assassino entrasse na sua casa e tem um filho seu na jogada, uma filha. Você é capaz de se colocar no lugar do filho, não é verdade? Peraí, mas você deixou de ter medo do assassino? Não deixou de ter medo. Só que o seu amor ao seu filho, à sua filha, é muito maior do que o seu medo. Entenda uma coisa, tem horas que nós vamos ter medo, mas o seu amor a Deus tem que ser maior do que o seu medo. Tem horas que a gente vai ter dificuldade de seguir, é tudo remando contra, dá para chutar o barco, eu vou para a igreja, eu vou desistir do ministério, o casamento não vai bem, a saúde não vai bem, mas quando você olha para Deus, não, em Deus eu continuo. O amor que eu tenho por Deus, por Ele, se fosse por mim eu desistia, mas por Ele eu continuo. Então é possível que Daniel tivesse suando frio, tivesse 10 enjoo, deixa de passar mal, né? Imagina um gato daquele tamanho, um leão, né? É difícil, mas o que importa, meus queridos, é que ele enfrentou. O que importa para Deus é você enfrentar os leões. Aleluia. Enfrentar os desafios. Glória. Para manter-se fiel ao Deus que você serve. Glória. Daniel era próximo do rei, mas nessa hora o rei não pôde livrá-lo. Cuidado ao se confiar muito nas pessoas. Não porque eu sou amigo do político tal, eu conheço alguém lá no hospital tal, grandão. Cuidado. Quem você conhece e pode te livrar é o grandão da Galileia. Aleluia! Tem gente cheia de dinheiro no melhor hospital que morre. E aí? Agora Deus, eu conheço um Deus que cura. Glória a Deus. Um Deus que diz: demônio sai, o demônio tem que sair. Enfermidade sai. Está desempregado, porta se abra. Casamento está sendo destruído. Eu diz: restaura a aliança. Volta o amor, volta a comunhão. Eu creio nisso. Aleluia! Quem nos deve confiar não são pessoas, é Ele. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Glória. Amém? Glória. Amados, eu preciso contextualizar esse milagre, porque foi um milagre, tá? Humanamente falando, Daniel não teria condições de entrar numa cova de leões e sair dele, tá? Não tem como. É impossível. Entenda que um
caçar a partir dos 11 meses de idade. Então o filhote ainda ele já sabe matar. Ah, mas eu posso correr. Os leões eles correm 80 km por hora. Nem eu na minha motinha corro tudo isso. Eu sou mais prudente, né? Vai que você é mais prudente. Ah, mas eu vou subir na árvore do muro. O leão consegue saltar até 10 metros de altura. Eles comem 7 kg de carne por dia. Então, dependendo da quantidade de leões, Daniel seria só um lanchinho. A leoa pesa 130 kg. O macho pesa 180. A presa do leão tem 6 centímetros. Você já imaginou isso aqui gravando? Ou vários desses gravando no corpo? E a potência da mandíbula de um leão, quando ele morde, equivale a 430 quilos em cima. É a mesma coisa que você colocar o peso de um cavalo. Amados, não tinha como Daniel sair. Glória a Jesus. Eu preciso que você entenda que foi o Senhor. Deus fecha a boca dos leões. Aleluia! Deus faz milagres, amados. O nosso Deus, Ele é poderoso. Entenda que Daniel, ele levava uma vida de oração, certo? Orava 3 vezes por dia. Antes de ir para a cova, ele estava orando 3 vezes por dia. Sabe o que você está falando para a sua igreja? Não espere ir para a cova para começar a buscar a Deus. Você já pode buscar a Deus antes da cova. Você já pode buscar antes do problema. Deixe só buscar a Deus quando está na cova, quando viu a boca do leão, quando viu um problema, quando chegou no fundo do poço. Ei, tenha vida com Deus agora. Porque quando você precisar, Ele vai entrar na cova contigo. Quando você diz, meu Deus, é agora, não sei mais o que fazer, eu já estou contigo. Louvado seja Deus. Acabe nesse momento, ele não quis comer. Quando ele viu que não podia livrar Daniel, ele não quis comer. Mas quem foi errado? Foi ele. Foi ele que assinou o decreto para Daniel ser lançado na cova. No outro contexto, tem gente que faz coisa errada e fica sem comer. Ah, eu perdi a fome, estou com um problema. Mas talvez tenha sido você que causou o problema. Você que botou sua mãozinha lá, né? Aí ele fica aflito, ele ficou sem comer, sem dormir e sem divertimento. Ele não quer divertimento, ele ficou angustiado. Mas foi ele. Tem gente que faz coisa errada e depois fica triste. Ficou triste, mas quem fez a coisa errada foi você. Você que entrou no relacionamento que não era para entrar. Você que Deus disse não, a pessoa quis forçar no sim. Deus disse sim, a pessoa quis dizer não. A pessoa faz errado também, né? E depois quer ficar aflito. Ah, eu estou angustiado. Deus falou, me tira dessa, não fui eu. Não fui eu. A Bíblia fala que no outro dia, Dario olha e diz, Daniel, servo de Deus Altíssimo, será que o seu Deus, aquele servo continuamente pôde livrá-lo? Sabe o que me chama a atenção? É que se Daniel fosse como uns crentes da atualidade, uns crentes carnais da atualidade, Daniel poderia dar vazão à fúria ou soberba. Daniel poderia ficar com raiva. Eu estou vivo sim, mas não quero papo contigo não. Você me lançou aqui dentro. Daniel já mostra o amor, o perdão, né? Você quis me matar, mas eu estou de boa. O meu Deus não me faz ter ódio de você. Ou Daniel podia ficar soberbo. E aí Daniel está vivo, porque eu sou o cara. Deus é comigo, eu oro, eu subo o monte, eu jejuo. Daniel ficou humilde, amado. Daniel podia se engrandecer. Daniel continuou humilde. Deus está dizendo para alguém aqui, Deus vai fazer coisa grande na sua vida, mas não fique soberbo, não empina o nariz, a glória é dele. Não fique soberbo, amado. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Sabe o que é interessante? Houve um decreto de morte para Daniel. Qual foi o decreto? Cova, morte. Mas o que foi que Deus fez? Deus entrou e não deixou ele morrer. Por quê? Significado de Daniel: Deus é meu juiz. Ainda que haja sentença contra você, quem decide é Deus. Os homens te jogam na cova, mas é Deus que decide se tu morre ou não. Deus é meu juiz, quem vai te julgar é Deus. Ainda que tenha acusações de homens, quem é o teu juiz é o Senhor. Daniel disse, o Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca do leão. Peraí, então a cova não tinha só Daniel e leões, também tinha um anjo. Anjo é algo sobrenatural. Deus está dizendo que no meio da prova, no meio da cova, você vai enxergar o sobrenatural de Deus. Deus só abre, Deus fecha. Deus fecha a boca do leão.
Deus fechou o mar para os egípcios passarem. A gente fala muito de abrir o mar para Moisés e o povo de Deus, né? Mas quando os egípcios passaram, Deus fechou e matou. Deus fecha a boca do fumo. Deus vai fechar a boca da fofoqueira contra a sua vida. Creia no fechar de Deus também, tem fechar que é bênção. Nem tudo é só abrir, não. Tem fechamento que é para Deus. Deus te livra. Ah, Deus não deixou ele lá, fechou. Deus sabe que podia se corromper. Deus sabe, né, o que ia acontecer. E os leões foram ineficazes. Aleluia. Tem hora que o leão vira ineficaz. Salmo 91, né? Pisará o leão e a asna, pisoteará o filhote do leão e a serpente. Davi, antes de matar o gigante, matou o leão e o urso. Sansão rasgou a boca de um leão como se fosse um cabelo, diz a Bíblia. Noé abrigou leões na arca, porque tem leão aí hoje, né? Está tudo aí hoje que veio na arca. O apóstolo Paulo disse que Deus me libertou dos leões, ali era um figurado, mas não era leão físico. Ele estava falando dos caras que perseguiam ele, porque ele pregava a palavra, né? Todo mundo sabe que Paulo foi preso várias vezes levou surras, né? Açoites muitas vezes, né? E muitas outras coisas. Tem gente, amados, que não quer crer nessa palavra que eu estou pregando e diz que os leões eram domesticados, por isso que não mataram Daniel, que eram filhotes, que eram descendentes. Mas a pergunta é, se eles eram filhotes, domesticados, descendentes, por que quando lançaram os inimigos de Daniel, eu ia falar que os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos antes mesmo de chegar ao fundo da cova? Então quer dizer que o leão é meio termo? Não, o leão é leão. Gosta de carne, de matar, tem força. Só que quando é homem de Deus, e Deus não quer que aconteça, não acontece. Agora, se for se levantando contra o propósito de Deus, Deus permite. Entenda que foi uma noite inteira que Daniel passou na cova. As pessoas têm o pensamento de que Daniel entrou, foi só uns 5 minutinhos e passou. Não, mas foi uma noite inteira. Eu fico imaginando os leões rosnando, né? Quem já foi no zoológico, eu já assisti o documentário da Selvagem, o rosnar da barriga de um leão é algo muito alto. Só o rosnar já dá medo. Aí imagina um leão durante a madrugada, quem sabe o leão olhou, ixi, eu vivi até aqui, agora é o meu fim. Acabou. Game over. Não. Toda noite Daniel passou lá. Talvez ele ficasse aflito. Talvez ele passou orando, Senhor, tira daqui, Deus, eu não vejo a hora de amanhecer, né? Deixa eu aproveitar que os gatos estão dormindo, ou estão acordados e quietos, não sei, não posso pregar porque estou na Bíblia, mas Deus cuidou dele a noite inteira. E eu garanto a você que a noite não passou rápido, você está com problema, não passa, a hora não passa. Se a hora for relógio, na sua mente foi 1 hora, olhou para nós, foi 5 minutos. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória! A Bíblia fala que eles tiraram Daniel e viram que nenhum ferimento havia sobre ele, está no texto, tá? Está no versículo 3. Nenhum ferimento havia sobre ele, porque ele havia confiado em Deus. Eu vou repetir. Não encontraram nenhum ferimento em Daniel, porque ele havia confiado em Deus. Olha que coisa tremenda. Como ele confiou em Deus, não teve ferimento. No outro sentido, se ele confiou e não teve ferimento, se ele confiou e não teve ferimento, eu entendo que tem gente que está se ferindo, porque não está confiando. Esse. Eu me decepcionei. Claro, não confiou em Deus, passou na frente. Se você confiar em Deus, esperar o que é de Deus, Deus vai te poupar de ferimentos. Daniel não se feriu. A confiança dele estava no Senhor. Finalizo dizendo que toda a família de Daniel, todos os inimigos de Daniel, com as suas mulheres e filhos, as suas famílias foram lançados. Né? Havia o entendimento de que se deixasse algum familiar vivo, poderia começar uma rixa. Aqui no Nordeste se fala muito disso, né? Fulano de uma família mata da outra, aí um pacificar mata do outro e ficam se matando, né? Infelizmente, né, é uma história de dores e dores, né? A gente vê muito isso aqui no Nordeste. Enfim, mas o principal para finalizar, meus queridos, é que mexeram com o cara errado. Mexeram com um homem que tinha intimidade com Deus. E Deus arrasou com eles. Eles foram exterminados. Quem queria ver a morte de Daniel foi morto. Inclusive, morreu suas mulheres e seus filhos. Olha o que Deus faz. Né? Tinham inveja porque Daniel estava no carro bom e ia subir. Pois Daniel subiu do mesmo jeito. Daniel foi elevado. Foi promovido. O salário aumentou. Por que não pegar um pouco de vitória, né? O salário aumenta.
Deus faz coisas materiais também, né? Mas o principal foi o espiritual. Começou no espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Quem não quer ver, vai ter que ver. Porque Deus vai contigo. Amém? Eu agradeço. Saí.